Paz do Senhor a todos. Meus irmãos, os irmãos sabem que eu fui o pioneiro em questão desses, vamos colocar dons assim de arrebatamento. Na verdade não é um dom, é uma comunhão com Deus mais profunda, né? São sinais maiores. Ele disse que faríamos sinais maiores do que ele fez. E deixou dons aos homens, né? Vamos ver agora, eu quero que você preste atenção. Muita gente durante todo esse ano falou assim, mas esse arrebatamento do pastor Júlio é tudo mentira. Ele é mentiroso. Vamos ouvir aqui o que essa mulher declara, né? Isso aconteceu lá em Belém do Pará. Não pedi para ela ser arrebatada. E Deus ali fez um dos maiores arrebatamentos hoje, né? Do YouTube, desde que eu me conheço por gente, né? Já vi muita coisa, mas isso aqui foi tremendo. Vamos acompanhar? Preste bem atenção e dá uma olhada como foi o poder de Deus. Preste bem atenção no que ela fala, que é de muita edificação. Preste atenção, vamos ao vídeo. De outra congregação, eu ministrava a palavra do Senhor, eu era missionária, eu viajava pregando, o Senhor ele me usava tremendo. Só que por um período de 5 anos, depois desse período, eu me afastei da presença de Deus, a qual eu comecei a trabalhar, e ali no meu trabalho eu fui me corrompendo. Porque quando a gente para de jejuar e orar, automaticamente a gente perde a proteção de Deus. Automaticamente as armaduras de Deus vão ficando enfraquecidas. Então, naquele momento ali, o inimigo talvez pode ter sido um prato preparado, eu não sei. Mas ali o Senhor começou, abriu a porta, e naquele momento eu não vigiei. E ali eu fui crescendo de cargo sem ter tempo para a obra de Deus. E eu comecei a me enfraquecer e me afastei na presença de Deus. Ali a qual o homem, ele me deu um cargo de gerente administrativa, a qual eu exerci naquele lugar. Eu ficava de dia e de noite naquele restaurante trabalhando. Eu não tinha tempo mais para ir para a obra, orar, buscar. E eu saí da presença de Deus. E até quando eu comecei a me corromper novamente com aquilo que o inimigo me oprimia antes, que era a vaidade. Aquilo que o inimigo ele me prendia. Aí eu comecei a ficar com o meu coração afastado de Deus. E quando o pastor Júlio César, ele foi na igreja, ele foi na casa do meu irmão, ele foi para Belém do Pará fazer a obra missionária. E naquele momento eu fui ali fazer uma visita na casa do meu irmão. Confesso a vocês que eu não acreditava no arrebatamento. Eu via porque por eu pregar muitas vezes, Deus me dava muitas visões espirituais, mas eu nunca tinha visto nada igual. Então eu mesmo duvidava do que acontecia. Eu me lembro que na casa do meu irmão tinha muita gente querendo orar, querendo oração, buscar, sedento da palavra de Deus. E naquele momento ali ele me olhou, eu não pedi oração para ele. No momento eu cheguei, pastor, ora por mim. Eu fiquei apenas ali olhando, observando, e ele virou e ele disse, vem aqui que Deus ele quer falar contigo hoje. E naquele momento o Senhor ele começou a usar a vida do pastor. E ele começou a falar coisas que só eu, Deus, sabia quem me conhecia. Ele começou a relatar a minha caminhada na obra de Deus. Ele começou a dizer que Deus sentia falta de mim. E ele começou ali, o Espírito Santo, através da boca dele e do lábio deles, falar. E de repente eu comecei a ser tomada pelo Espírito Santo. Eu comecei a me arrepender, a chorar ali. E de repente não foi ele, irmão, que falou para me arrebatar. Não foi ele, porque muitas pessoas pensam que ele hipnotiza. Não foi ele, até mesmo eu pensava isso. Do nada o Espírito Santo me tomou e eu caí. Eu acho que alguém já deve ter visto meu testemunho, que tem como tema, eu nunca vi nada igual. E ali, naquele momento, eu comecei a ver o céu. Ali foi algo sobrenatural, coisas que eu nunca tinha visto, irmão. Na minha caminhada eu já tinha visto demônios, já tinha enxergado anjos, já tinha enxergado milagre, macumba, pessoas vomitando sangue. Mas o que eu vi foi realmente uma coisa sobrenatural. O céu, ele existe, assim como o inferno também. Eu me lembro que no momento quando eu contemplei a glória de Deus, quando eu pude ver a face do Senhor, porque a gente não é digno de ver a face de Deus, mas naquele momento quando eu pude sentir a presença dele, eu me prostrei, eu não aguentei, irmãos. Naquele momento quando eu vi o Senhor falando comigo como voz de trombeta, naquele momento quando o Senhor ele relatava que o fim estava próximo, quando eu vi os cavalos preparados, cavalgando com os exércitos deles de anjo, o Senhor dizia, filha, porque a minha igreja está corrompida, porque muitos estão aí falando o meu nome e eu não existo naquele lugar. O Senhor ele diz que muitos estão se corrompendo, muitas igrejas estão buscando ouro, prata, e se esquece do bem mais precioso que são as almas que estão sedentas. E naquele momento, irmãos, aleluia, Deus. E naquele momento,
Eu comecei a contemplar ali o Espírito Santo de Deus falando comigo. E o Senhor, ele começava a me mostrar tantas coisas naquele lugar. Eu via anjos. Eu via ali um exército de anjos se preparando para uma grande batalha. E o Senhor dizia, o fim está próximo. E o Espírito Santo chorava. O que aconteceu com a minha igreja? O que aconteceu com o meu povo? O Senhor dizia, vai e desperta o meu povo. E muitas outras coisas, irmãos, que o tempo ele é curto para me relatar. Mas logo após o Senhor, ele fez uma aliança comigo, o próprio Jesus Cristo. E o Senhor disse, filha, eu tenho amor por ti. Como até mesmo pela boca do pastor, ele disse, grande é o amor de Deus pela tua vida, porque Deus conhece teu coração. E ali depois o Senhor disse, agora vai, anjo, e leva ela. E naquele momento eu comecei a descer, a contemplar o inferno. Irmãos, era coisa tremenda, eram gritos. Pessoas gritando, mulheres sendo queimadas. Eu via rosto sendo derretido. Eu vi ali pessoas sendo ali chicoteadas, pessoas sendo ali chutadas, demônios de mais de 2 metros de altura. Eu vi uma coisa, pessoas, aquele cheiro de enxofre, só que aquilo não conseguia me alcançar. Eu vi as pessoas sendo sufocadas porque tinha um anjo perto de mim. E naquele momento eu comecei a chorar. E eu comecei a ver pessoas que eu conhecia da igreja onde eu era antes, dentro de uma grade. E eu me via naquela grade. E eu vi ali várias pessoas ali passando por aquela grade, pessoas cristãs, pessoas que levam a palavra de Deus aprisionada. E o Senhor dizia, filha, tá vendo? O inimigo aprisiona o coração e a mente dessas pessoas. Essas pessoas profetizam, mas eu não estou ali. Essas pessoas, elas falam, pregam a palavra e distorcem a verdade. E naquele momento eu comecei a chorar e comecei a ver pessoas que já tinham morrido da minha família. Mas quando eu me deparei com o meu pai, que ele tinha falecido, e eu deparei com ele ali sofrendo, eu não aguentei, irmão, para mim foi uma coisa assim, sobrenatural, que eu fiquei tão emocionada que eu comecei a chorar e eu comecei a pedir para Deus misericórdia. Eu comecei a pedir para Deus uma oportunidade, Senhor. E naquele momento eu senti a presença do Espírito Santo, irmão. Irmão, o testemunho ele é grande. Se eu for falar tudo aqui com detalhe, eu já falei com Deus que eu quero me separar um tempo, que depois eu quero gravar o testemunho com todos os detalhes, porque Deus tem me cobrado. E eu quero relatar muitas coisas depois do testemunho que Deus ele tem feito na minha vida. E eu creio que através do meu testemunho, como tem muitas já vidas que eu escuto testemunho de pessoas que chegam até mim e dizem, irmã, através do teu testemunho, Deus, ele trabalhou na minha vida. E a intenção é essa, irmão, é ganhar almas para o Senhor. E esse Deus, ele é todo poderoso, é um Deus que ele é o dono do ouro e da prata. Não precisa a gente buscar riqueza nessa terra, porque a nossa riqueza maior é no céu. A nossa riqueza maior é diante do Senhor. Porque naquele momento, quando eu estava ali perante a Deus, eu via coroas. E eu via coroas ali com poucas pedras, umas sem pedras e outras com bastante pedra. O Senhor dizia que são as obras. Eu via um livro, e esse livro era o livro da obra. O Senhor disse, nada é em vão. Eu digo uma coisa para a igreja, você que tem buscado a Deus com todo o teu coração, você que tem chorado para levar a verdade, você que tem varrido a obra do Senhor a casa, você que tem cuidado das almas, tem um anjo anotando tudo aquilo que tu faz. Porque Deus, ele me mostrava, irmãos, nada é em vão. Tu pode passar por luta, tribulações aqui nesse mundo, mas o galardão maior é lá com Deus Todo-Poderoso. O Deus maravilhoso que naquele grande dia Ele está preparando as portas do Cordeiro para ceiar comigo e contigo. Porque eu creio, irmão, que nós vamos ser mais do que vencedores. Amém?